Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Cortes. Nesse trecho da entrevista, Daniel Lopes ele fala sobre os verdadeiros interesses do Donald Trump. Será que, por exemplo, aquela intervenção na Venezuela foi apenas para quebrar um braço do cartel? Ou existe algo maior por trás disso tudo? Será que Trump deve a alguém? Será que Trump paga pedágio para alguém? E mais, ele faz uma associação histórica e coloca Jesus Cristo como exemplo. E fala, será que tudo que conhecemos sobre Jesus Cristo não passa do conto da carochinha? Pesado. Confere aí. Abordagem geopolítica. Na verdade, ali a gente tem o indivíduo Donald Trump que tem certos interesses nisso. Por quê? Porque ele foi muito patrocinado pelos petroleiros norte-americanos. E os petroleiros norte-americanos querem acessar a maior reserva de petróleo do mundo, que é a reserva de petróleo venezuelana. Então, isso também influencia essa ideia dele de olhar mais para a Venezuela do que para a Rússia, por exemplo, né, nesse momento. Então a gente já tem ali uma influência de todo o setor petrolífero norte-americano por trás do presidente Donald Trump. A gente sabe que o presidente Donald Trump chegou ao poder em grande parte influenciado ali ou apoiado pelo setor de tecnologia, o Vale do Silício. Não podemos esquecer que na sua posse no dia 20 de janeiro, atrás dele tinha só ali a galera lá de Palo Alto na Califórnia, em São Francisco, na Califórnia. Estavam ali os CEOs de todas as grandes empresas, então é claro que ele vai trabalhar favorecendo essas empresas. Não foi por outro motivo que ele emitiu ali uma medida executiva, né, uma ordem executiva, uma medida provisória aqui no Brasil, como a gente chama, impedindo os 50 estados norte-americanos de colocar qualquer limite, qualquer regulamentação ao desenvolvimento da inteligência artificial nos próximos 10 anos. Por que ele faz um negócio desse? Porque ele está pagando pedágio dos caras que o colocaram no poder. Então, fazer uma análise geopolítica sem colocar isso no bolo muda completamente as conclusões às quais a gente vai chegar. Então, essa é a minha proposta do fim da geopolítica. Eu estou propondo aqui uma geopolítica que leva em consideração que muitos líderes estão tomando decisões com base em chantagem, documentos comprometedores, que leva em consideração que países não são pessoas, né? Que leva em consideração que achar que nações tomam decisões racionais é você praticar uma geopolítica que é a geopolítica clássica, que já foi superada há muito tempo, então isso é anacrônico. E você fazer uma geopolítica hoje sem levar em consideração o papel essencial, constitutivo, que as agências de inteligência têm dentro do destino das nações e das decisões ali tomadas, você vai fazer uma geopolítica ali completamente caduca. E eu gostaria de dar um exemplo aqui, o exemplo da história, né? Eu vou exemplificar aqui para vocês fazendo uma associação entre história e teologia. Eu estudei teologia na Universidade Metodista de São Paulo, né? E ali a gente estudou muito a ideia do Jesus histórico, né? E a ideia do Jesus histórico caminha muito junto com o conceito de demitologização do evangelho, que é de um teólogo chamado Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann ele tinha uma ideia que era o seguinte: Jesus não era Deus encarnado, Jesus não nasceu de uma virgem e Jesus não fez milagres. Esse Jesus que não nasceu da virgem, não era Deus encarnado e não fez milagres, é o Jesus histórico. Então, ele inventa, e é importante usar esse termo, esse verbo inventar, ele inventa uma diferença, uma separação entre o Jesus real, que tem um apelido de Jesus histórico, e o Jesus mitológico, que é o Jesus que era filho de Deus, nasceu de uma vez e fez milagres. Ou seja, ele está separando a historinha das criancinhas ignorantes que acreditam no sobrenatural e a historinha dos caras sérios acadêmicos que sabem que Jesus não era nada disso. Então ele inventa esse conceito do Jesus histórico. Só que aí você fala, Daniel, mas por que ele está falando de demitologizar o evangelho? Porque, para ele, Jesus era uma pessoa real, que era um cara que fez algumas coisas boas, e as pessoas que quiseram espalhar as histórias de Jesus inventaram esses milagres, esses mitos, essas mitologias, lembrando que mitologia vem da palavra mito, que é mentira, tanto que o cara que tem mania de mentir é mitomaníaco. Então, o que o Rudolf Bultmann argumenta? Ele argumenta que inventaram que Jesus fazia milagre e andava sobre as águas, porque assim a história ficava mais interessante e ficava mais fácil dela ser espalhada. Ou seja, esse é o Jesus histórico real, que não fez milagre, não nasceu
virginalmente, do Jesus, conto da carochinha lorota. É claro que obviamente, eu não creio nisso, né? Como é que entra o problema aí? O problema aí entra no seguinte. Rudolf Bultmann, e aí eu estou aqui como doutor em linguística, fazendo uma análise linguística da situação, começando da linguística, passando pela teologia e filosofia. Quando Rudolf Bultmann fala que o Jesus histórico é o Jesus verdadeiro, existe um bom problema aí. Por quê? Porque histórico não é sinônimo de verdadeiro. Isso aqui é histórico, significa que isso é verdadeiro. É uma verdade consensual, uma verdade inquestionável, monolítica, irrevogável. Você pode até estar certo. Apenas se você estiver praticando uma história pré-1920. Bom, agora o Daniel Lopes ele se aprofunda mais, explicando as duas vertentes, as duas linhas da historiografia, né? Para que nós entendamos melhor isso tudo que ele está falando. Presta atenção que está bem legal, está bem interessante. Se liga aí. Existem dois tipos de historiografia, que é escrever a história. Uma antes de 1920 e uma depois de 1920. 1920 é o ano em que surge a escola de Annales, né? A escola de Annales é uma escola, é uma linha da historiografia, a gente está falando de Brodel principalmente, que parte da ideia de que a história clássica dizia que a historiografia era o relato dos fatos exatamente como eles ocorreram. Ou seja, fiel ao fato, fiel à verdade. A escola de análise já vai relativizar isso e vai dizer o seguinte: a história não é o relato exatamente dos fatos como eles aconteceram. A história é uma interpretação dos fatos que aconteceram. Cada historiador, ao se debruçar sobre os fatos e documentos históricos, irá emitir não verdades inquestionáveis, mas opiniões sobre esses fatos. E aí a gente vai ver Michel Foucault foi influenciado por esses historiadores franceses, né? O Brodel. E a gente vai ver Michel Foucault na sua obra Arqueologia do Saber. Ele vai fazer a distinção entre o documento e o monumento. Por quê? Documento é como se fosse algo que você encontrou. Por exemplo, eu estou cavando na terra, achei uma pepita de ouro, eu encontrei aquilo ali. Um monumento não, um monumento é uma coisa que eu construo, né? Eu construí um monumento que remete a uma figura histórica. Então, Michel Foucault, inspirado na escola de análise, nessa interpretação do Brodel e dos seus contemporâneos, Michel Foucault está dizendo: a história não é algo que eu encontro assim como se fosse uma pepita de ouro. A história é algo que é construído como se fosse um monumento. São construções, são interpretações, são ideias que são montadas com base em toda a influência que o historiador tem na hora dele produzir história. Então, assim como hoje, agora, nos dias atuais, você continuar achando que a história é o relato dos fatos exatamente como eles aconteceram, é algo absurdo e anacrônico, significa que você está com 100 anos de atraso no estudo da história, você praticar uma geopolítica hoje que parte do princípio que o Estado ele toma decisões, o Estado é um personagem que toma decisões, e ele toma decisões racionais, buscando a maximização do seu bem-estar, da sua proteção e do seu progresso. Você está com algumas décadas, aí, talvez 100 anos também de atraso na abordagem da geopolítica e do cenário atual. E eu creio que é exatamente por isso que muitas casas de análise, muitas previsões de grandes expoentes da geopolítica têm se mostrado erradas, né? Porque eles continuam praticando essa história achando que as decisões são tomadas de forma racional. Muita gente fala assim, mas Trump é irracional, Trump é imprevisível, e a imprevisibilidade de Trump é um trunfo que ele tem, porque os seus oponentes, aqueles com quem ele interage, estão completamente desprovidos de saber o que vai acontecer. Isso é uma abordagem interessante, porque realmente Trump ele tem um nível de imprevisibilidade maior do que certos outros atores. Porém, quando você diz que o Trump é imprevisível, você está limitando muito essa ideia. Todos os líderes são imprevisíveis porque suas decisões não são racionais, mas são motivadas por todos esses outros atores, instituições e influências e forças que estão agindo ali nos bastidores. Vou dar um exemplo para vocês.
Quando vocês olham a maneira como Barack Obama e Hillary Clinton falavam sobre pessoas nos Estados Unidos sem documento, parecia o presidente Donald Trump falando. Inclusive, fizeram algumas pegadinhas em universidades americanas que o cara lia uma frase. Olha só isso aqui que foi dito pelo presidente Donald Trump sobre os imigrantes. É um absurdo ter que mandar todo mundo de volta para casa. O que você achou disso? Aí o aluno da universidade falava, é um absurdo. Esse Trump aí é um xenófobo mesmo e tal. Aí o cara fala, não, tô brincando, não foi o Trump que falou, não, foi o Obama. Aí o cara, o quê? Falou, eles falavam isso alguns anos atrás. A Hillary Clinton falava isso alguns anos atrás. Então, quando você acha que o sujeito ele é a mesma coisa hoje, ontem e sempre, e que o tomador de decisão ele vai tomar decisões com base nesse seu histórico, você está fazendo uma análise geopolítica dos anos 20. Então está com 100 anos de atraso. A gente não pode mais fazer assim. Por isso que eu falo do fim da história, do fim da geopolítica. O fim da geopolítica, para mim, acontece com Jeffrey Epstein, como eu falei para vocês. Você descobre que está todo mundo pendurado num monte de dossiê ali e o cara não está tomando decisão nem o que ele acha que é melhor para ele, nem o que ele acha que é melhor para o país dele. Está tomando decisão influenciado por indivíduos, instituições e outros países que têm interesses distintos daqueles que o próprio presidente tem e que a sua nação tem. É por aí que a gente vai conseguir fazer uma análise geopolítica mais eficiente nesse sentido, para que a gente possa entender para onde as coisas estão indo. Esse corte foi legal, hein? Mas diz aí, o que vocês acharam sobre tudo isso que foi falado, sobre Donald Trump, sobre historiografia, a explicação que ele deu sobre ambos os assuntos? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like também, que é muito importante para nós. Muito obrigado e até a próxima!